Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Se continuar assim vai acabar fazendo frio, né? Muito bem. Nós vamos iniciar nosso culto dessa noite. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 67. Salmo 67. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 67. Que Deus tenha compaixão de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conceda na terra conheça na terra os teus caminhos, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade, e governas as nações sobre a terra. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Abençoe-nos, Deus, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nesta noite. Louvamos o teu santo e bendito nome. Ó Deus, bendizemos, Senhor, as tuas maravilhas, porque o Senhor é bom para conosco. O Senhor nos tem abençoado, nos tem cuidado. O Senhor tem, Senhor, feito em nós a tua vontade. Te agradecemos pela Igreja Batista, Senhor Redentor. Agradecemos pelos irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite. Abençoa-os ricamente, Senhor. Ó Deus, também abençoa os irmãos que não puderam vir. Fica com cada um. Derrama sobre eles, Senhor, a tua bênção, a tua paz. Ó Deus, abençoa, Pai, a tua igreja, todas as pessoas. Abençoa as famílias, os idosos, as criancinhas, os jovens, os casais. Ó Deus, fica, Senhor, com a nossa igreja. Abençoa, Pai, esse local que é local de culto, lugar especial, para o louvor da tua glória. Ó Deus, abençoa o nosso encontro dessa noite, ouve as nossas orações, Pai. Suplicamos pela tua presença conosco. Fica, Senhor, com os nossos corações, para que possamos também ouvir a tua palavra, que venha completar aquilo que falta em nós. Abençoa-nos pela tua misericórdia e pela tua graça. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Nós vamos cantar o hino 137 do Inário para o Culto Cristão. Porque vivo está. E eu vou pedir que, se você puder ficar em pé, para nós cantarmos esse hino 137. Deus enviou seu Filho e seu amor. Aliás, Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, e perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu, e vivo com o Pai está. Vamos cantar? Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu. Vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que
prazer, um filho dá, maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vivo está, porque vivo está. O amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena estar. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, e vivo está. O amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena. Cristo vivo está. Amém. Você pode assentar-se, que Deus abençoe nossas vidas. Obrigado, irmão Gabriel, pela força e pela ajuda, irmão Jonatas também. Nós vamos dar alguns avisos aqui, e os avisos que eu tenho são os seguintes. Nós temos uma programação especial no sábado na Igreja Batista Nova Esperança. Vai haver uma consagração ali do evangelista que vai passar a cuidar da igreja. O pastor Nilson está se preparando para ir para a Espanha. E no domingo de manhã, nós vamos ter, que é dia 28, nós vamos ter a presença do pastor Nilson aqui na igreja. Ele vai estar trazendo a palavra, uma meditação, um estudo, e eu gostaria de contar com todos. Nós não vamos nem ter a divisão de classes, porque ele vai ocupar assim, todo o período da manhã. Lógico, vai ter intervalo, já sabe, mas nós vamos ter esse momento ali com o pastor, que vai nos trazer um estudo aqui, e a gente vai, então, pedir que todos estejam presentes, né? Para prestigiar e também para aprender, ok? Nós vamos ter, então, na próxima semana, que é o domingo, dia 4, a presença do pastor Nelson Nunes de Lima aqui, de manhã e à noite. E nós, então, convidamos também você a estar presente. Eu tenho um aviso também, que eu estava preparando a mensagem de domingo à noite, ela ficou um pouco comprida, né? Então eu vou fazer em 2 vezes, aí, para a alegria de muitos, né? Então a gente vai falar sobre não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e dessa forma, quando eu comecei a fazer a mensagem, eu percebi assim que tem tanta coisa para falar sobre o assunto, e quando eu vi já estava com 29 folhas, aí eu falei, acho que é hora de parar, hora de dividir, né? Então, os irmãos, fiquem tranquilos que eu vou enxugar bastante, aí já não vai ser tudo isso, não. Se uma pregação de 1 hora tem 10 páginas, né, 29 deve dar umas 3, não diminui bem. Não é brincadeira, eu vou fazer bem curtinha, verdade. Não precisa não vir na igreja, você vai ficar surpreso. Muito bem, nós temos então, nós vamos ter reunião dos diáconos no dia 3, né? A irmã Glória não está aqui, mas está marcado. Eu não vou estar presente, mas eu vou deixar
com a irmã Glória um material, se ela quiser passar para os irmãos. Nesse sábado eu não estarei. E nós vamos ter, dia 11 de agosto, já é dia dos pais, hein? Olha, já está chegando o dia dos pais, é rapidinho. Tudo bem. E temos a oração, a semana de oração, que é na semana do dia 29 até o dia 2, né? Tudo bem, semana de oração por missões estaduais. Muito bem. Estão aí os avisos. Tem algum ensaio, alguma coisa que vai precisar avisar? Os irmãos estão fazendo aula de canto aí. Sábado às 19 horas. Então, né? Ok, está. Então já avisado também. Muito bem. Nós vamos então passar ao momento dos pedidos de oração, como nós fazemos todas as quartas. Então nós vamos aí pedir para os irmãos nos ajudarem. Eu vou começar falando sobre o irmão Anísio, que precisa das nossas orações, né? Eu estive lá no domingo, e aí a moça deixou a minha esposa entrar também, né? Gostei que ela já está minha amiga lá, agora já posso entrar lá. Muito bem. E nós pedimos oração por ele, pela sua saúde, pela família, que nós amamos muito e que faz parte da história dessa igreja, né? Também o irmão Soares conversou comigo no domingo à noite, ele pediu que a igreja esteja em oração. Ele tem assim, agravado o seu problema, né, no pé, pede que os irmãos estejam orando, né? Vamos lembrar de orar por ele. Irmã Jacira também, vamos orar também, lembrando pelo irmão José Pedro, que precisa das nossas orações, a irmã Ângela, que também tem sido alvo de nossas orações, e também agora peço que os irmãos intercedam pela irmã Luzia. Nós estamos orando pela vida dela, ela foi ao médico, ainda não houve a possibilidade de marcar uma cirurgia de transplante do rim, mas eu gostaria que os irmãos estivessem se lembrando da vida dela, né, para que nós estejamos orando por essas vidas que são tão importantes para Deus e para nós também. Muito bem, quem mais tem algum pedido ou agradecimento? Passo aí a palavra, só nos levantar uma de suas mãos, a gente já... Isso que dá, né? Eu dei todos os pedidos, agora fica sem. Tudo bem. Não sei se é bom ou ruim. Próxima vez eu vou fazer de conta que eu esqueci, né? Opa. Mas ia? Vai acontecer. Ufa, eu ouvi ia, eu falei, ai, por quê? Ai, que pena. Não, então tá bom. Então vai acontecer, EBF. A nossa igreja que está ajudando, né? Uma bênção, olha aí que bacana. Deus já abençoando até, já estamos fazendo amizade já com outros irmãos também, né? E ajudando. Isso é muito bom, fico muito feliz. Muito bem. Mais algum aviso, algum pedido, irmão? Isso. Deixa eu marcando aqui que eu gosto de... Continuar orando, viu, irmão? Quem mais gostaria de... Muito bem. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos dividir aí de grupos de 2, 3, para orarmos juntos, né? Você esteja orando aí próximo, e na sequência nós vamos cantar um hino, e depois nós vamos trazer o estudo que Deus colocou no meu coração para essa noite. Ok? Então... vamos daí ter uns minutinhos, 10 minutinhos, agora são 8h12, então até 8h22 vamos estar em oração, pedindo, né, por esses pedidos, pela nossa igreja, e na sequência nós vamos trazer a meditação. Deus abençoe.
Amém. Nós vamos cantar o hino 364 do Inário para o Culto Cristão, Mais de Cristo. 364. Vou pedir que você, se puder, fique de pé novamente, que aí depois você já senta e descansa, né? Na hora da mensagem você descansa. Mais de Cristo quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e Salvador. Mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e Salvador. Mais de Cristo transmitir, os seus passos vou seguir, imitando o seu reino promover. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e Salvador. Amém. Nós vamos pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Vou ler de 1 a 7. Romanos 13, de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Vamos orar. Senhor, nessa noite que estamos aqui, nesta quarta-feira, culto de oração, pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Ó Deus, fica conosco nesse momento, através do Teu Espírito, que, Senhor, se faça presente em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe você, pode assentar-se. Tem algumas coisas na nossa vida que
são muito interessantes. Nós temos algumas verdades da palavra de Deus diante de nós, mas por algum motivo, às vezes nós nos esquecemos, ou nós não entendemos porque as coisas são assim. Um dos maiores segredos que ainda há de ser revelado para a igreja é esse sobre a autoridade. Veja se os irmãos concordam comigo. O que nós como igreja, não a nossa igreja, mas nós como cristãos estamos tentando fazer hoje no mundo? Nós queremos que as pessoas obedeçam à Bíblia, mas elas nem conhecem a Jesus. Nós queremos que as pessoas aceitem as leis de Deus, mas nós nem lhes mostramos o senhorio de Cristo. Mas sabe o que é pior? É que nós exigimos como igreja de que o mundo seja perfeito, e nós como igreja não obedecemos a Cristo. Nós não damos o exemplo. Eu não estou falando aqui dos irmãos, aqui eu estou falando assim de um conceito do mundo em relação à igreja. Na data de ontem tinha um rapaz com um secador de cabelo na praça lá em algum lugar no Rio, não sei, em São Paulo, desbatizando as pessoas, porque ele queria libertar as pessoas do peso da igreja, do peso de Deus. Então ele estava desbatizando com um secador de cabelo. Mas por que as pessoas estão fazendo isso? Porque quando eu falo nós, eu estou incluindo o católico, estou incluindo todo mundo. Nós, os cristãos, que nós chamamos de cristãos, nós não nos damos o valor de obediência que nós devemos à palavra de Deus e às autoridades. Aí, quando nós não damos o exemplo, o mundo então, né? E o que as pessoas estão tentando fazer? As pessoas querem que o mundo obedeça a Deus, e as pessoas da igreja não dão esse exemplo de obediência a Deus. Eu não exijo nada do mundo. A Bíblia inclusive vai dizer lá em Romanos que Deus entregou as pessoas que o abandonaram às suas próprias paixões. Se Deus fez isso, quem sou eu para conseguir mudar as pessoas? E em Apocalipse vai dizer a palavra de Deus que quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. As coisas da palavra de Deus são em primeiro lugar para a minha vida. Eu tenho que colocar as coisas da palavra de Deus em prática para mim. E o que as pessoas vão ver em mim não são as palavras, é o meu exemplo, é o meu testemunho. Eu vou fazer diferença como sal e luz no mundo enquanto obedecendo a palavra de Deus. Não enquanto exigindo que os outros façam o que eu deveria estar fazendo. É como se nós da igreja quiséssemos que o mundo obedeça a Jesus para que nós não tenhamos que obedecer. Não, nós temos que obedecer, não só a Jesus. A Bíblia nos diz em Romanos 13 que nós temos que obedecer quem? As autoridades. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 13 que as autoridades foram instituídas para o nosso bem. Então eu não tenho o direito de ir contra a autoridade. A minha autoridade está na oração. Quando alguém faz alguma coisa errada, eu não vou lá tirar a autoridade, eu não vou jogar pedra em autoridade, eu não vou bater em ninguém. Eu sequer vou protestar. Eu vou para o meu quarto, fecho a porta, me ajoelho e digo: Senhor, eu preciso da sua ajuda. E essa oração é mais poderosa que uma pedra, que uma garrafa de coquetel Molotov, do que uma bala, do que uma explosão atômica, do que derrubar um governo. A minha oração pode mais. A minha oração é mais poderosa do que qualquer outro ato físico, humano, que a Bíblia vai dizer não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E uma questão que nós temos nos esquecido, quando eu falo nós, eu mais uma vez digo, nós que temos contato com a palavra de Deus. Eu me incluo, mas não estou dizendo que seja você que está me ouvindo aqui, mas eu gostaria que você soubesse disso. Nós, como cristãos, que temos acesso à palavra de Deus, não temos dado a importância devida à autoridade que Deus colocou no mundo.
Ela pode estar aí fazendo, mas ela responderá a Deus, sim. Todos os reis da terra, todos os príncipes, todos os políticos, todas as pessoas responsáveis estarão diante do trono de Deus e lá terão que prestar esclarecimentos a Ele. Não é para mim que alguém tem que prestar esclarecimento. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 1, 3. O Filho, aqui está se referindo a Jesus Cristo, tá bom? O Filho é o resplendor da sua glória, que é de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, deixa eu ver se eu entendi o texto. Quem é que sustenta todas as coisas pelo seu poder? É Jesus. Eu não preciso falar com ninguém, e nem tirar ninguém, nem fazer nada. Eu não estou contente com alguma coisa, vou e converso com o dono de todas as coisas, com o Senhor de todas as coisas, digo, Senhor Jesus, em quem está todo o principado, toda a potestade, sobre os ombros do Senhor, em quem o Senhor que com a tua palavra sustenta todas as coisas, ao Senhor, que é o Senhor do universo, o Senhor de toda a criação, o Senhor do que eu conheço, do que eu não conheço, a Ti eu dirijo a minha oração, e eu faço a minha súplica. Senhor, ajuda-me nisso, nisso, nisso. E você está falando com a maior autoridade de todas. E às vezes nós nos perdemos no meio do caminho aí, e nós ficamos preocupados com detalhes. Por exemplo, se for para resolver um problema, não é melhor a gente resolver todo o problema? Vou fazer uma pergunta. O que você prefere? Alguém aqui gosta de pernilongo? O que você prefere? Você prefere matar, pegar aquela, como é que chama? Aquela redinha que tem assim, tem um caninho, um quadradinho assim para você matar pernilongo? Você prefere sair numa floresta matando pernilongo com aquilo? Ou você prefere fazer uma oração e falar, né, aqui no é meu exemplo, Senhor, acabe com todos os pernilongos do universo. O que você prefere? Vai falar logo com Jesus. Certo? Agora, vou te avisar, Jesus não vai acabar com os pernilongos, porque do ecossistema precisa. Nós é que bagunçamos tudo aí. Eu fico vendo passarinho comendo pão, os passarinhos já não estão nem mais comendo inseto, eles já estão não gostando mais de inseto agora, mas tudo bem, isso é um outro problema. E outro detalhe para você saber, o peso, a massa dos insetos do nosso mundo é igual à massa de humanos. Então, se você colocasse todos os 7 bilhões e 500 milhões de seres humanos num lado da balança e pegasse todos os insetos do mundo e colocasse no outro, peso era equivalente. Entendeu? Tem bastante inseto, né? Tudo bem, durma com isso. Mas tudo bem, então voltando. Eu posso orar para Jesus e pedir a Ele que resolva o problema. Eu não preciso ficar com paliativos. Aí Jesus vai falar, vai na minha palavra, obedece à minha lei, faz as plantações certas, obedeça à minha lei, aí não vai fazer tanto frio, tanto calor, não vai ter inseto, não vai ter chuva de pedra, a temperatura não vai incomodar você, mas enquanto o mundo estiver desobedecendo a Deus, a natureza, ela responde com os seus gemidos. Mas tudo bem. Agora, por favor, eu quero que você veja um outro texto. Isaías 14, 12 a 14. Pois eu vou explicar tudo isso aqui. Isaías 14, de 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo.
Se você observou aqui, esse texto está falando provavelmente de Satanás. Qual era o desejo no coração de Satanás? Não é ser igual a Deus. Veja o que ele queria. Observe o sentido do texto. Qual era o desejo dele? Versículo 13 em especial. Não era ser igual a Deus. Ele queria exaltar o trono dele no monte da congregação de Deus. O que ele queria? Ele queria poder. Então, texto de Romanos, veja se você me acompanha aqui, que está dizendo assim, que toda autoridade é instituída para o nosso bem. Eu tenho outro texto de Hebreus 1:3, que está dizendo que todas as coisas subsistem pelo poder de Jesus Cristo. E aqui eu tenho um texto de Isaías, que está dizendo que esse anjo, que nós sabemos quem é, ele queria estabelecer o trono dele fora da ordem instituída por Deus. Ele queria fazer as coisas do jeito, ele queria ter autoria, ele queria mandar nele, ele queria colocar as coisas como ele bem entendesse. Ele queria estabelecer as suas regras. Ele não estava satisfeito com o que foi colocado. Agora, vamos ver um outro texto, Mateus 26. Quero que você veja esse texto de Mateus 26, 62 a 64. Mateus, capítulo 26. E eu vou ler os versículos 62 a 64. Diz assim: Então levantou-se o sumo sacerdote e perguntou a Jesus: Nada responde a essas acusações? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Exijo, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste, porém eu vos digo que em breve vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Agora, se você observou bem, no primeiro momento Jesus ficou em... Jesus não devia nenhuma obrigação, não tinha nenhuma obrigação de responder nada a ninguém. Mas o que foi que o sacerdote fez? O sacerdote, ele utilizou-se do seu atributo de sumo sacerdote e disse assim: Eu exijo pelo Deus vivo que você diga se é o Cristo. Aqui ele invocou o quê? Ele invocou sobre si o quê? A autoridade. Percebe? Ele disse: eu sou o sumo sacerdote. Não está em jogo se eu presto ou se eu não presto. Se eu sou Caifás, um homem totalmente desonesto ou não. Nesse momento, aqui estou eu sou o sumo sacerdote e eu tenho o quê? Autoridade. E aí Jesus respondeu. Jesus, o Filho de Deus, ele respeitou, entre aspas, a autoridade dada àquele homem. Está na Bíblia, porque ele ficou em silêncio. Depois, quando foi instigado em nome do Deus vivo, ele disse: eu vou estar do lado do Todo-Poderoso, eu sou o Cristo. Eu não ia te falar isso, mas como você está dizendo que você é o sumo sacerdote, então vai ficar sabendo. Então, vamos entender uma coisa: Deus estabelece uma ordem na criação, estabeleceu uma ordem na natureza, e no reino dos homens, no reino ao qual nós fazemos parte, nós, seres humanos, estamos debaixo de autoridade. Todos nós, de alguma forma, estamos debaixo de autoridade. Vou citar algumas. Por exemplo, o meu pai é vivo. O meu pai, eu devo obediência a ele, a honra a ele. A minha mãe é viva também, então eu devo honra e obediência a ela. Eu sou uma pessoa que sou casado, então eu devo amar a minha esposa.
eu sou pai dos meus filhos, devo atendê-los enquanto é pertinente alguma coisa. Mas, por exemplo, aqui na igreja, se uma pessoa que é um diácono, uma pessoa mais idosa que eu, ou um irmão aqui, entender que eu fiz alguma coisa errada, o irmão, irmã, alguém, tem toda a autoridade de vir conversar comigo e dizer, pastor, o senhor está errado, o senhor fez isso, e eu, como uma pessoa que estou sujeito à autoridade da igreja, certo? Como a autoridade que a igreja é, eu mesmo sendo pastor, porque eu não sou melhor do que ninguém, estou sujeito à autoridade da igreja e preciso ouvir o que essa pessoa me disser e preciso corrigir se tiver alguma coisa errada, correto? Se alguém viu alguma coisa, ó, pastor, não gostei disso que o senhor fez, que o senhor falou, em amor e tal, o senhor tal, eu falei, é verdade, o irmão tem razão, eu estou errado, né? Enfim, se acontecer isso. Porque eu estou sujeito à autoridade. Assim como, por exemplo, uma pessoa da igreja, se eu precisar conversar com alguém, em amor também, com respeito, educação, não é xingando ninguém, não é passando por cima de ninguém, obviamente, com todo o respeito, conversar com a pessoa e dizer, olha, isso não está certo e tal. Por quê? Porque é uma autoridade, é uma maneira de cuidar da pessoa. Se um juiz der uma sentença lá fora contra alguém ou fizer alguma coisa, ele não é uma autoridade, ele só não está lá porque Deus permitiu. Então eu tenho que acatar isso. Se um policial disser alguma coisa, se uma autoridade disser qualquer coisa, eu tenho que acatar dentro da lei. Por mais que eu possa não aceitar aquilo. Por quê? Porque conforme nós lemos em Romanos, toda autoridade ela é colocada por Deus. E esse princípio da autoridade é muito importante. Porque o ser humano ele precisa sempre dar contas para alguém. Por exemplo, uma pessoa que é um atleta, ele não precisa ter um técnico, alguém que diga faça assim, faça de outra maneira. Um músico, ele não precisa ter alguém para ser o seu mestre, o seu tutor. Um esportista, ele não tem que dar, vamos dizer assim, explicações para alguém. Se nós vivemos a nossa vida sozinhos, sem dar explicação para ninguém, sem ter responsabilidade com ninguém, nós não estamos cumprindo o nosso devido papel. Nós precisamos sim viver respeitando a autoridade. E os irmãos não sabem, eu tenho um tutor secreto como pastor, a quem eu me reporto, a quem eu digo, olha, estou fazendo isso, e essa pessoa que é mais velha do que eu, ela, e é um pastor experiente, essa pessoa às vezes me diz, olha, faça assim, faça assado, e eu aceito isso da parte de Deus. Não que eu seja um moleque, uma criança despreparado, mas porque eu preciso de alguém para que eu não cometa alguma falha absurda, que alguém diga, você está louco, você não percebeu, tão óbvio, né? E aí a gente às vezes pode cometer uma falha. Isso é maturidade, é perceber que alguém precisa cuidar de nós, alguém precisa estar. Eu tenho a minha irmã, por exemplo, ela é psicóloga, e ela atende muitas pessoas, mas eu sei que ela tem uma psicóloga que é a psicóloga dela, porque ela tem alguém superior a ela para trazer a razão a alguma coisa e cuidar dela também como pessoa, porque senão as pessoas podem se perder na sua caminhada. E isso é muito bom, muito positivo, porque é interessante que de tempos em tempos nós prestemos relatório, nós prestemos um cuidado, e esse cuidado nós deveríamos ter em relação inclusive à nossa vida espiritual. Dar um relatório para Deus de vez em quando, Senhor, esse ano eu te adoro, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem trabalhado comigo nessa área, pesadamente, eu tenho me desenvolvido em, vamos supor, em obedecer mais, em segurar mais a minha língua, em segurar mais as minhas emoções, eu tenho sido mais constante na igreja, eu consegui ler a Bíblia toda esse ano, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me ajudou nesse propósito tão bonito. Então são coisas que se nós não tivermos alguém para prestar contas, nós ficamos largados aí, né? Uma das funções dessa autoridade é isso, é trazer a gente
para, vamos dizer assim, para o nosso devido lugar. Eu queria que você soubesse que Satanás, ele não passou a ser mal no jardim do Éden. Ele não foi assim no jardim do Éden que ele estabeleceu a maldade dele. Mas o que ele ganhou no jardim do Éden foi o fato de contaminar o homem e a mulher contra a autoridade de Deus. Não é uma questão de comer frutinha, né? Que a gente às vezes discute o fato, mas por que comer uma frutinha, coisa tão saudável, tão natural lá, né? Se tivesse comido carne de boi, né, que é gordurosa, aí podia até ficar carne de porco, mas foi comer fruta e que pecado tem nisso? A questão não é o que ele fez, mas é a quebra da obediência, da autoridade, numa coisa simples ou numa coisa complexa. Essa é a questão. O trunfo de Satanás ao nosso prejuízo foi que nós desobedecemos a Deus. Essa é a questão. Então, o ato do pecado, ele não foi o que provocou a queda de Satanás. A queda de Satanás aconteceu antes do pecado do homem. Por quê? Porque já houve uma quebra de autoridade antes, vinda por Satanás. Então, quem inaugurou o pecado, quem inventou a desobediência, vamos chamar assim, foi Satanás. Uma outra coisa também que é muito importante, Satanás não se opõe quando nós vamos pregar o Evangelho. Satanás não se opõe quando a gente vai louvar a Deus. Não é essa a questão. Sabe quando Satanás se opõe? Quando nós obedecemos a Deus. Eu vou repetir. Satanás não se opõe quando nós pregamos o Evangelho. Satanás não se opõe se nós orarmos por alguém para curar uma pessoa, se a gente está louvando a Deus, se a gente vem à igreja ou não. Mas Satanás, ele se levanta quando nós resolvemos obedecer a Deus. Então, o centro da nossa existência, o centro da nossa, o objetivo da nossa vida, primeiro, acima de qualquer outra coisa, é obedecer a Deus. Nós precisamos estar em sintonia com Deus. Aí sim, a gente entende a profundidade de comer uma fruta, de ir para um lugar ou não ir, de fazer uma coisa ou não. Então o pecado, ele se torna algo muito mais prejudicial aos nossos olhos, porque nós agora não estamos mais olhando se eu roubei uma agulha ou se eu roubei uma barra de ouro, se eu matei uma pessoa ou matei 10, não é isso. Eu não estou mais olhando agora o pecado do ponto de vista das consequências ou dos prejuízos. Eu estou olhando do ponto de vista de que eu estou afrontando a autoridade de Deus. Isso quer dizer que uma palavra contra Deus é a mesma coisa do que roubar um alfinete ou fazer uma coisa má para alguém. Por quê? Porque eu estou ofendendo a autoridade de Deus. Esse é o ponto principal da nossa vida caminhada cristã. Eu não prego o Evangelho por pregar o Evangelho. Eu prego o Evangelho obedecendo a Deus. Então, Satanás se opõe. Por quê? Nós temos que entender o seguinte. A gente fala de missionário, né? Sabe o que é missionário? Quem tem uma missão. E você tem que entender o seguinte, num exército, existem pessoas que cumprem missões secretas, existem pessoas que cumprem uma missão de transporte, existem soldados que vão cumprir uma missão de ataque frontal, e existem armas que são preparadas para destruir um alvo específico. E existe uma arma que é chamada de míssil. O míssil, ele tem uma característica de atingir com exatidão um alvo. E aqui entra uma questão. Nós precisamos orar a Deus dizendo: Senhor, eu quero te obedecer com exatidão. Essa é a questão. Essa é a questão principal da nossa vida. Não é para a gente sair dando tiro para todo lado. Nós temos uma missão.
Qual é a nossa? Qual é? Porque, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu posso ser pastor há 59 anos, por exemplo. Eu posso ser um servo do Senhor há 345 anos. Eu posso ter lido a Bíblia 450 mil vezes. Eu posso ter cantado no coral 553 bilhões de vezes. Mas a questão é, eu obedeci a Deus, eu cumpri a minha missão, eu atingi o alvo pelo qual Deus me preparou. Essa é a diferença, entendeu a diferença? Eu posso fazer de tudo. Eu posso chegar aqui e falar assim, irmãos, eu sou crente há 45 anos. Oh, que beleza, um crente há 45 anos. Mas quando foi, quantos minutos da minha vida que eu obedeci a Deus totalmente, cumpri a vontade dEle totalmente na minha vida? Essa é a diferença. Porque tem muito crente jovem com 3 meses de igreja que já fez mais para Deus do que pessoas com 50 anos de igreja. Porque essas pessoas estão obedecendo a Deus, estão atingindo o alvo pelo qual Deus as chamou, enquanto outras pessoas estão totalmente displicentes. E eu vou abrir meu coração. Eu sempre pensei, desde os meus 19 anos, que eu tinha que abandonar tudo para servir a Deus. Abandonar tudo. Deus falou, vou te chamar para ser pastor, eu vou ter que abandonar tudo agora, joga tudo para cima, né? E até vocês sabem da piada de jogar tudo para cima, não? Acho que ninguém sabe, né? Então eu vou contar aqui. Tinha um padre, um rabino e um pastor conversando e disseram assim, como é que você na sua igreja você faz para pegar, como que você sabe o quanto que é para você e quanto é para Deus? Aí então o padre disse assim, olha, eu faço um círculo no chão e aí eu jogo todo o dinheiro da arrecadação para cima. O que cair dentro do círculo é de Deus e o que cair fora do círculo é meu. Aí chegou a vez do pastor. Falou, eu faço o contrário. Eu jogo para cima, o que cair dentro do círculo é meu, o que cair fora é da igreja. E o rabino falou, olha, eu jogo para cima, o que Deus pegar é dele, o que cair é meu. Mas voltando aqui à obediência, isso foi só para descontrair que os irmãos estão muito tensos. Mas deixar bem claro que aqui na igreja eu não ponho a mão no dinheiro da igreja, hein? Bom. Nem jogo, nem pego. Muito bem. Então, nós precisamos aprender o seguinte, a nossa oração fervorosa e a minha vida era essa, tem que jogar tudo para cima e seguir. Mas Deus continuadamente me dizia, fique onde você está. Trabalhe aí onde você está. Senhor, mas eu estou cansado de trabalhar aí e tal, porque o que eu gosto de trabalhar é para o Senhor, eu sinto prazer, né? Deus falou, você ouça e me obedeça, fique aonde você está, você fique aí, trabalhe aí, que aí é o lugar que eu quero que você faça o que você tem que fazer. Mas Senhor, aqui eu não posso fazer nada, eu podia estar trabalhando lá na EBF, podia trabalhar lá, subir numa torre e ficar gritando. Não, fique aí, testemunhe do meu nome aí. Quem vai testemunhar, e não fale nada, fica quieto, testemunhe, seja crente aí, não fale nada, é a sua vida, não é a sua palavra, você falando é uma lástima, fica quieto e me obedeça. E eu tenho feito isso. Agora, essa é a vontade de Deus para a minha vida. E quando eu entendi isso, eu parei de sofrer. Porque Deus foi claro comigo várias vezes. Inclusive, os irmãos sabem, eu sou pastor agora, mas por uma situação que eu não fui atrás. Deus fez isso. Eu, por acaso, pedi para vir para essa igreja, alguém aqui pode confirmar? Se alguma vez recebeu uma carta minha, um currículo, alguma coisa aqui. Eu não estava nem pensando nisso. Então, eu obedeço a Deus. É a mesma coisa para a sua vida. Não faça o que você quer. Ore dizendo, Senhor, eu estou tranquilo porque eu quero te obedecer totalmente. Eu estou totalmente dedicado a te obedecer. Por quê? Satanás era uma pessoa de iniciativa. Poderia ser elogiado, né? Olha, parabéns, uma pessoa que tem iniciativa, pensa alto, né? Pensa grande, pensa para frente. Olha, nem Deus não pensou, ele já está fazendo. Olha que anjo
esforçado, né? Mas é uma questão de autoridade. Se Satanás queria alguma coisa, por que ele não foi conversar com Deus? Fala, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me colocou ali para cuidar dos negócios aqui, né? Eu fico ali no meio das pedras afoguentadas, o Senhor me colocou essas pedras, esses engastes de ouro e essas pedras preciosas, e eu sou padrão de medida, e eu fico aqui parado e ficam me fotografando para ver se sai anjo igual. Senhor, eu quero fazer mais. Mas ele não fez isso. Ele sorrateiramente tentou colocar e estabelecer o seu trono fora da autoridade. E é aqui que entra, o que é que uma pessoa não pode fazer? Qualquer coisa, mas ela precisa ver se é para fazer aquilo. Porque num exército existem várias pessoas cumprindo suas missões. E às vezes eu não sei o que o outro pastor lá está fazendo, e os irmãos aqui não sabem o que o outro irmão está fazendo. E às vezes as coisas viram conflitantes, duas pessoas fazendo a mesma coisa, enquanto nós poderíamos ter uma só. Isso não é organizado, isso não é correto. Então nós precisamos estar debaixo da autoridade. Abra sua Bíblia em Mateus 6,13 agora, por favor. E veja uma outra coisa que eu quero fazer um vínculo aqui. Mateus 6,13, você conhece o texto, quando você abrir a sua Bíblia, você já vai rapidamente perceber do que se trata, mas eu quero que você veja a sequência do texto e a ideia que o texto traz. Mateus 6,13, preste atenção, não nos deixes cair em, muito bem, mas livra-nos do, então espera um pouquinho, olha só, duas coisas. A tentação não é pecado, cair em tentação é, eu caio em tentação quando eu deixo que a minha carne, que o meu desejo, seja maior do que a minha obediência. Você concorda com essa afirmação? Eu tenho uma obediência a Deus, e eu tenho uma obrigação de obedecer a Deus. Quando eu sou tentado e eu digo assim, eu não vou obedecer a Deus, mas vou obedecer a minha carne, isso é cair em tentação. Agora tem uma segunda questão aí, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do, quem é a personificação do mal na Bíblia? Satanás. Então a oração é, não deixe que eu seja o meu Senhor, e não deixe que o mal, que é o Senhor da desobediência, atinja a minha vida, livra-me disso. Agora observe a sequência do texto. Por quê? Por quê? Qual o objetivo de que eu não caia em tentação? E qual o objetivo que o mal não me atinja? Qual é o motivo? Está aqui. Por quê? Por quê? A resposta. Qual é? Porque teu é o... Está vendo por quê? Senhor, o reino não é meu, o reino não é de Satanás, o reino é teu. Eu obedeço, eu devo autoridade, a autoridade é tua, não minha. A autoridade não é de Satanás, não é minha, a autoridade é tua. O rei é o Senhor. Eu preciso reconhecer que toda autoridade vem de... Quando eu reconheço que a autoridade vem de Deus, eu obedeço a Deus, o meu corpo é subjugado pela autoridade de Deus, porque eu estou dando autoridade a Ele, eu estou passando a autoridade da minha vida para... Eu não mando mais em mim, agora não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu já não mando mais em mim, eu dei a autoridade do meu corpo a Deus. Enquanto eu não der autoridade a quem é devida, o meu corpo manda em mim. Mas tem mais. Quando eu não dou autoridade a Deus, Satanás se aproveita dessa lacuna, porque eu não dei autoridade a quem é devido, e ele se põe como uma autoridade sobre a minha vida. Não é. Mas como eu não dei autoridade para Deus mandar na minha vida, ele fica tendo acesso a mim. Mas a Bíblia vai dizer que quem tem Deus no seu coração, o diabo não lhe é, porque a autoridade é de Deus. A minha pergunta nessa noite é,
você já deu toda a autoridade de Deus no seu coração? Jesus vai dizer: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E a pergunta é: você e eu já demos autoridade a Jesus, além do céu e na terra, no seu coração? Você já orou dizendo: Senhor, toda a autoridade é tua na minha vida, agora eu não vivo mais, eu não quero mais, eu quero que o Senhor queira, que o Senhor mande, eu quero ser útil para o Senhor. Veja na sequência da oração de Jesus: teu é o reino, e o que mais? O poder, Senhor, não é meu, não é de Satanás, o poder é teu, a autoridade é tua. Quando uma coisa incomoda você, quando uma coisa está fora do eixo, alguma coisa está fora do lugar na sua vida, alguma coisa está te incomodando, lembre-se, a autoridade ainda não foi dada a Deus naquilo. Eu vou repetir: quando uma coisa não está certa na sua vida, ela não está no eixo, ela não está girando com tranquilidade, alguma coisa está batendo fora de lugar na sua vida, alguma coisa está errada, você precisa dar a Deus a autoridade sobre aquilo especificamente. O que é que está batendo errado na sua vida? Dê autoridade a Deus para que aquilo seja colocado no seu devido lugar, porque dele é o reino, dele é o poder, e a terceira coisa qual é? A glória. Quem tem autoridade tem glória. A autoridade não é, a glória não é minha, a glória não é de Satanás, tanto que lá em Isaías vai dizer, eu não li, mas por causa que Satanás quis ser uma pessoa que tinha autoridade, Deus tirou a autoridade, tirou o poder e tirou a beleza dele, tirou a glória. Satanás não tem glória. A Bíblia vai dizer que Satanás é como um carvão queimado. Deus tirou o brilho de Satanás, tirou a glória. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, nós podemos ver o brilho de Deus nela, a glória de Deus nela. Não é dela, é de Deus nela. Você, quando alguma coisa está errada na sua vida, você precisa dizer: Deus, a glória seja dada ao teu nome, a glória não é minha, a glória não é de Satanás, como a autoridade é tua, como o reino é teu, como o poder é teu, a glória é tua, e Deus colocará as coisas no seu devido lugar, porque Ele tem autoridade para fazer isso. Você precisa dar a Deus na sua oração a autoridade. Quanto? Veja na sequência, em quanto tempo, quanto do seu tempo você deve fazer isso? Só aos domingos à tarde. Sempre, para sempre. Sabe o que é o céu? O céu é um lugar onde Deus tem todo o seu domínio, todo o seu poder e toda a sua glória. Isso é o céu. Quando você entrega a autoridade de Deus na sua vida, você passa a viver no céu. Você está com todo o poder, toda a autoridade, toda a glória de Deus sobre a sua vida. Você está no céu. Ah, mas tem serpente em volta de mim. Problema da serpente. Isso não é problema meu. A autoridade não é mais minha. Eu represento a autoridade de Deus. Eu dei autoridade para Ele. Aí você vai entender que Jesus vai dizer: eu dou poder a vocês para pisarem escorpiões e serpentes. Vocês não podem, nada pode vencer você. Uma pessoa que entregou a autoridade dela para Deus é uma pessoa invencível. Por que nós sofremos? Porque nós não damos a devida autoridade para Deus. Abra mão do que você considera como sua responsabilidade e entregue para Deus. Experimente fazer isso de uma coisa pequena. Experimente, por exemplo, pegar um copo de água e dizer: Senhor, eu vou tomar esse copo d'água para a tua glória, porque o reino é teu. Ó, foi até um pouco já. Porque o reino é teu, porque tudo é teu. Pois isso vai ser diferente, essa água vai ser melhor do que um banquete para você, que você entregou para Deus. Você pode usar. Deus não fica com nada, querido. Deus não quer nada, não é isso. Deus não quer ouro, prata. Deus não se... Cadê o gasofilaço? Sumiu aqui. Está a cesta lá.
Não é isso. Não é isso, não é a cesta. É você dizer, Senhor, eu estou trazendo isso aqui porque eu confio no teu poder, na tua autoridade, na tua glória. Pronto. É isso, é isso. Agora, de um saco de farinha, Deus pode fazer 5.000. Mas você, lembre-se que antes de Jesus fazer a multiplicação dos pães, ele agradeceu a Deus. Ele entregou para Deus primeiro. Mas ele mesmo comeu e ainda deu para os outros. Entregue primeiro para Deus. Essa é a diferença entre viver no céu e no inferno. Mas, por exemplo, estou terminando. Mas, por exemplo, a gente ouve a mensagem de hoje, né? Hoje é quarta, né? Então você vai para a sua casa. Aí você vai para a sua casa, né? Agora são 9 horas. Aí você vai para casa, puxa, que legal, eu não sabia disso. Que bacana, senhor, obrigado, hein? A autoridade é tua, tal. Aí amanhã, quando for meio-dia, você já pegou a autoridade de volta, você já não quer mais nada. E aí volta a ficar de novo em toda a situação. O nosso texto fala assim, para sempre. Para sempre, é hoje, é amanhã, é entregando a Deus a autoridade. Alguém machucou você, alguém falou alguma coisa que você não gostou, alguém fez uma coisa errada, você vai dizer, Senhor, eu entreguei a autoridade para o Senhor. E a Bíblia vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus. A pior coisa que pode acontecer com alguém é fazer uma coisa contra o servo de Deus. A pior coisa. Então, quando você vive na dependência de Deus, você vive seguro, você vive bem. Eu tenho guardado esse segredo com muito cuidado. Estou compartilhando com os irmãos, porque é assim uma coisa que parece tão simples, né? Mas medite sobre isso um pouco na sua casa. Ore mais sobre esse assunto. Você e Deus. Fala, Senhor, me ensina mais esse negócio de autoridade aí. Eu ouvi uma pincelada em meia hora, mas me parece que isso é alguma coisa correta mesmo. Me parece que eu preciso entregar a autoridade da minha vida ao Senhor. Isso me parece algo que realmente faz sentido. Que realmente é algo poderoso da tua parte. Porque o que Deus vai fazer no final? Ele não vai resgatar todas as coisas para si. Não é isso que Ele quer. Então, faça parte disso. Isso é fazer parte do reino de Deus. Que Deus abençoe você. Que infelizmente eu não tenho a noite inteira aqui para falar. Ou felizmente para você. Mas que Deus abençoe, que Deus faça essa pequena sementinha, essa pequena coisa assim, pequenina no seu coração, que isso se torne uma árvore frondosa, que isso faça de você uma pessoa firme na rocha. Esse é o meu desejo. Se eu puder, na semana que vem, na quarta-feira, eu quero continuar falando sobre esse assunto. Se Deus permitir, diante da sua autoridade divina. Vamos orar. Fique de pé que eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque nós reconhecemos agora que tudo é teu. Ó Deus, desde a plantinha que nasce, o passarinho que voa, o planeta Terra, o universo, o céu, a nossa vida, tudo é teu, tudo é entregue para ti. Ó Deus, nós entregamos para a tua autoridade. Ó Deus, como é bom saber que nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, que é o Todo-Poderoso, o Rei de todas as coisas. Nós representamos, estamos sob essa autoridade. Que as portas do inferno, os demônios, os nossos inimigos, saibam a partir de agora que nós estamos sob a autoridade de Deus, sob nova direção. Ó Deus, faz-nos de alguma forma com que nós não esqueçamos disso, que nós não esqueçamos a quem nós pertencemos. Ó Pai, fica com esses irmãos que ouviram essa palavra, muda a vida deles, Senhor. Ó Deus, que nós sejamos testemunhas fiéis para representarmos a tua autoridade. Coloca, Senhor, a tua mão de autoridade sobre as nossas vidas. Ó Deus, reveste-nos com o poder do teu Espírito, para que nós sejamos teus servos de verdade, e nós não tenhamos mais preocupação de fazer a mais, nem fazer a menos, de que há uma sobrecarga, de que há muita coisa a fazer. Nós obedecemos às tuas ordens, nós sabemos exatamente o que nós temos que fazer, seja dar um copo de água, fazer uma visita, estender a mão,
dar um sorriso, se isso for a tua ordem, isso é o bastante, isso é poderosamente o suficiente, porque nós estamos te obedecendo. Nós não precisamos morrer de trabalhar, suados, cansados, exaustos, com as nossas almas entregues ao lamento, mas nós te obedecemos na medida das tuas ordens. Se o Senhor disser, me traga 5 pães, e essa é a tua ordem, eu trarei 5 pães, é o suficiente para o milagre. Eu não preciso trazer dinheiro, eu não preciso trazer nada, eu preciso te obedecer. Isso é o suficiente, é o bastante, é o que agrada ao Senhor. Ó Deus, abençoa-nos com essa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você. Pode assentar-se, eu nem vou cantar nada, como você não ficar nervoso aí, mas Deus te abençoe.